seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Com estas palavras queremos saudar a todos os irmãos, desejando um ótimo domingo, neste dia de adoração e celebração ao santo nome do Senhor, o Criador do céu e da terra. Com dor e consternação partiu para a eternidade a mãe do irmão Joaquim Taengo, o nosso irmão na fé, que comunga e participa conosco dos cultos no pastorado do Bumbo, na congregação sede. A mãe do Dr. Taengo foi membro da Igreja Metodista Unida e foi a enterrar ao longo da semana finda. Aos nossos irmãos Taengos, especialmente ao Dr. Joaquim Taengo e aos seus filhos, que são parte da nossa comunidade e não só, endereçamos os votos de sentido pesar e que Deus vos possa reerguer desta situação difícil, mas também de fé e de esperança. Ainda no capítulo de breves informações, queremos passar aqui um recado de como estaremos reunidos na próxima quarta-feira. Um número limitado de pessoas em conformidade com o decreto, especialmente aqueles irmãos que receberam a responsabilidade de conduzir um processo de mobilização de recursos para a compra do órgão que estará no futuro templo, sede do nosso pastorado. Este encontro terá lugar na próxima quarta-feira, pelas 16 horas. De igual maneira, às 17 horas, teremos um breve briefing com os membros da direção do pastorado no mesmo local, lá na fronteira entre Samba e o Rocha Pinto, no futuro templo. Continua a nossa campanha de recolha de donativos para acudir famílias em extrema necessidade. Queremos aqui agradecer a todos aqueles que já se predispuseram em contribuir com a sua parte e estaremos abertos ao longo desta semana derradeira para recebermos mais donativos. Por isso, queremos apelar a todos aqueles que ainda não o fizeram e que tenham este sentimento de o fazer. Por favor, estão as portas abertas, quer a nível da comunidade da ilha, quer a nível da sede, como a nível da Sapu. Em rodapé vão passando os nossos contactos telefônicos, de tal maneira que quem eventualmente tiver que levar o seu donativo num horário em que não esteja ninguém na capela, pelo menos possa contactar por telefone e combinar a altura que possa ser recepcionada a vossa ou o vosso donativo. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Este é um desafio lançado pelo compositor deste hino muito entoado na realidade evangélica de muitas comunidades espalhadas, não só pelo nosso país, pelo nosso continente, pelo mundo, em quase todas as línguas. Este hino é muito entoado. Conta as bênçãos, dize-as quantas são, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Neste capítulo de ação de graças, queremos aqui nos alegrarmos com uma mãe que pede anonimato, no entanto, alçou suas mãos e tem aqui um rico testemunho. Esta mãe dá a sua ação de graça pela ascensão dos seus filhos aos cargos de liderança ao serviço da nação, e também dá a sua ação de graça justamente por ter uma filha exposta ao risco por trabalhar na linha da frente no combate contra o inimigo comum que temos nos últimos dias, o coronavírus, mas que sente que Deus tem protegido a sua filha e por isso esta mãe alça as suas mãos em ação de graça. Igualmente, esta mãe dá a sua ação de graça pela proteção da pandemia dos seus filhos e netos, alguns deles espalhados pelo mundo, especialmente em Portugal e Estados Unidos. E também esta ação de graça pelas inúmeras bênçãos que tem recebido das mãos do Senhor.
queremos felicitar a todos os aniversariantes da semana e desejando que esta data natalícia se repita por longos e felizes anos. Que tenham sempre em Deus uma âncora segura, um porto seguro e um depósito fiel de todas as vossas preocupações, de tal maneira que vossa pesada carga seja aliviada em conformidade com a palavra de nosso Deus, por intermédio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Inclinemo-nos em oração, prezados irmãos e irmãs. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, eis-nos neste momento inclinados em oração para agradecer-te pelo dom da vida e por todas as condições que o Senhor coloca à nossa disposição para tornar a nossa vida possível e digna de ser vivida sobre a face da terra. Nesta santa manhã, tarde ou noite, queremos nos dedicar a teu dispor, ó eterno Deus, para, em primeiro lugar, pedirmos perdão pelos nossos pecados e, em segundo lugar, pedir que o Senhor esteja conosco, orientando os nossos passos, especialmente nesta altura que prestamos culto e devoção ao teu santo nome. Entregamos para junto de ti todas as lideranças, sejam elas políticas, partidárias, religiosas, tradicionais, todos aqueles que têm alguma influência sobre o teu povo, para que estas lideranças estejam continuamente conectadas a ti, ó eterno Deus, porque só assim será feliz a nossa nação, será feliz o nosso continente, será feliz o nosso mundo. Incline os teus favoráveis ouvidos aos nossos rogos, Senhor, e ensine-nos a não sermos vagos, falando muito, não dizendo nada, mas sermos sintéticos, assim como nosso Senhor Jesus Cristo outrora ensinou a seus discípulos a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sacrifício
é chegado o momento de dedicarmos as nossas crianças à santa semente de Deus para dar continuidade aos trabalhos não só da igreja, não só das nossas famílias, mas especialmente da pátria que muito amamos e muito queremos que prospere, Angola. Vamos dedicar as nossas criancinhas, como sempre, dando-lhes uma palavra de encorajamento nesta fase difícil que estão a viver. Com certeza, quando estas nossas crianças chegarem à idade de adultos, vão contar este momento de crise que estamos a viver como um marco importante da sua vida, como um marco importante da sua história. Por isso, nossas criancinhas, continuem aprendendo com este momento difícil a estarem mais obedientes ao que os papás orientam, ao que os irmãos mais velhos e tutores orientam. Não se cansem de aprender a palavra do reino de Deus, a palavra de Deus, que nos faz pessoas perfeitas e perfeitamente habilitadas para toda boa obra. Por isso, ouçam sempre histórias contadas pelos papás e não só sobre a vida de Jesus, sobre a vida dos profetas, sobre a vida de muitos atores importantes da Escritura Sagrada, a Bíblia Santa. Neste Santo Domingo, convido-vos, como sempre, a juntarmos as nossas mãozinhas, a inclinarmos a nossa cabeça, a fecharmos os nossos olhinhos e orarmos a Deus. Como fazemos nos últimos 2 domingos, hoje ainda continuaremos. Cada um de vocês vai orar no seu coração em silêncio, pedindo a Deus aquilo que você está precisando neste momento. Provavelmente a cura sobre o coronavírus ou uma outra preocupação qualquer. Fale com Jesus, como o menino ou a menina bem aprendeu. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, abençoe todas as criancinhas de Angola, de África e do mundo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
com a leitura do Salmo 111. Assim diz a Santa Palavra. De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na Assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Prezados irmãos, mais uma vez vamos tomar um momento de intimidade com Deus, elevando no seu santo altar as nossas preocupações. Vamos orar por África, vamos orar pelo mundo, mas de forma particular vamos orar por Angola, o nosso país. E vamos fazê-lo como o fizemos no domingo passado, entoando em tom de oração o hino Minha Pátria para Cristo. Salve Deus a minha terra, minha amada Angola. Oremos ao Senhor.
Salva Deus a minha pátria, salva Deus a nossa amada terra, Angola. Esta é a oração que fazemos para o nosso país, para a sua população, para o nosso continente e para o mundo. É chegado o momento de alimentarmos a nossa fé e a nossa esperança com a palavra de Deus, lida e explicada. O texto para a nossa meditação hoje, em conformidade com o nosso missionário, é o extrato do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 10. No entanto, nós vamos ler até ao versículo 13. Assim diz a Santa Palavra. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, que tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Palavra de salvação. Oremos ao Senhor. Eis no Senhor, depois de termos lido o teu santo livro, esperando que o Senhor se revele e se manifeste entre nós, interpretando a tua santa palavra. Em nome e por amor de Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos esperançosos. Amém. Meus amados no Senhor, ao longo de toda a nossa vida, já ouvimos histórias de fé. Exemplos de homens e mulheres que, com a sua fé, admiraram o mundo. Livros escritos, histórias contadas de forma oral, enfim, muita coisa já ouvimos sobre a fé. A Santa Escritura é um exemplo de histórias, é um livro repleto de histórias de homens e mulheres de fé, que com a sua fé em Deus mantiveram-se firmes nos momentos mais difíceis da vida. Eu quero lembrar, nasci num lar cristão, apesar de ter convivido apenas com meu pai cerca de 9 anos, faleceu justamente na altura, estava caminhando para 10 anos, e meu pai, mesmo na condição de paramilitar, nesta altura polícia, não deixava de honrar a Deus através da sua vida, do seu exemplo de vida. Sempre que estivesse em casa aos fins de semana, não faltava à igreja. Depois da morte do nosso pai, a nossa mãe, uma mulher de fé, alimentou-nos com o ensino da palavra de Deus, com histórias que contava para nós à noite, extraídas da Bíblia, e outras histórias das vivências, quer da família, ou contos, para que a nossa fé fosse amadurecida. Então, desde a mais tenra idade, que ouvimos falar de exemplos de fé. No tempo do seminário, o pastor Gaspar Charles Sicato, na cadeira de Teologia Africana, falava de alguns exemplos de fé, alguns dos quais
ficaram cravados na minha mente. Por exemplo, ele chegou uma vez a dizer que ter fé em Deus é como subir a um avião. E todos nós sabemos que quando subimos a um avião, temos fé e esperança que aterraremos seguros e salvos. Mesmo que o voo for turbulento, nós temos fé de que a tripulação fará de tudo para que o nosso pouso seja em segurança e em paz. Por isso, ele dizia, quando estamos no avião, mesmo com turbulência, nós não temos sequer autoridade de dizer ao piloto, faça isso ou faça aquilo. Simplesmente confiamos que a tripulação tem idoneidade suficiente para nos conduzir a porto seguro. Então ele buscava esse exemplo para dizer, deve ser assim a nossa fé em Deus. Mesmo que haja turbulências, nós depositamos a nossa confiança total em Deus, de que o nosso destino repousa sobre as suas mãos. Uma vez, já há cerca de poucos anos, vendo algumas postagens no Facebook, vi um postal que realmente marcou-me, que falava de esperança, que falava de fé, que falava de segurança. E dizia que numa dada aldeia, a aldeia estava a passar por situações difíceis, pois a chuva não estava a cair. Como sabemos, com a ausência de chuva, entra a seca, e com a seca a morte é eminente. Então, a população desta aldeia que não tinha água, certo dia resolveu sair para um monte e orar, pedir a Deus para que os céus se abrissem e a chuva voltasse a cair sobre aquela comunidade. Os adultos todos partiram no dia combinado. Só uma criança de 13 anos levou um guarda-chuva. Isto é fé. Os adultos todos foram pedir chuva, mas nenhum deles levou guarda-chuva. A menina partiu com a ideia de que se vamos pedir chuva é porque há de chover. Isto é fé. E recentemente, num dos seus sermões, o pastor Ossi, já tenho contado essa história, contou realmente num dos seus sermões que num voo com muita turbulência, todo mundo entrou em pânico, as pessoas gritavam porque o voo fazia aqueles movimentos de baixar, subir, aqueles zigue-zagues, e todo mundo ficou atemorizado. Mas havia uma menina no avião, toda calma e serena. E depois que se fez bonança, aquela turbulência passou, as pessoas adultas olharam para a menina assim meio envergonhadas e perguntaram: então, todo mundo aqui em pânico e você toda calma, serena, o que é que está acontecendo contigo? Ela disse: eu não tenho o que temer, porque o piloto deste avião é o meu pai. É assim que deve ser a nossa fé. Podemos passar por momentos de turbulência, mas sabemos que temos um Deus no controle e domínio de todas as coisas. Foi esta fé que moveu o centurião a ir ter com Jesus lá na cidade de Cafarnaum, na província da Galileia. Cafarnaum era uma cidade importante dentro da província de Galileia, à beira-mar, por isso tinha mar, estamos a falar do lago da Galileia, por isso tinha uma certa movimentação frenética, tinha um considerável número de população e realmente ali as trocas comerciais eram de grande nível. E ser um centurião numa cidade como esta é porque era uma pessoa de alguma importância do ponto de vista social. Este centurião teve seu criado doente. A Bíblia diz que ele estava horrivelmente doente, paralisado. E não se fez por rogado. Quando ouviu que Jesus passava, ele foi ter com o mestre para que acudisse o seu criado da sua enfermidade. E Jesus disse: sim, eu irei lá curá-lo. Mas, mais uma vez, o centurião traz-nos uma grande lição de humildade. Ele diz: Senhor, não sou digno de que visites a minha casa. No entanto, eu tenho fé que se o Senhor ordenar, o meu criado ficará curado. Então, Jesus chegou a dizer que nem mesmo em Israel encontrou uma fé igual àquela que estava a ouvir e ver deste homem, o centurião. Neste santo domingo, uma pergunta que se impõe ao irmão, à irmã é:
Qual é a medida da sua fé? Tens temor ao Senhor, conforme o Salmo 111, que lemos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria? Realmente a nossa fé será uma fé para além do visível, para além do material, se justamente nós temos a nossa total confiança no Senhor. Se temos temor ao Senhor, então ali advém a sabedoria com a qual nós saberemos viver os diferentes momentos da nossa vida, não só com o nosso discurso, com as nossas palavras, mas essencialmente com os nossos atos, com a nossa prática diária. Este centurião encontrou de Jesus uma admiração. Nosso Senhor admirou-se e conseguimos ver na nossa vida prática muitos exemplos de pessoas de fé que realmente demonstraram uma total confiança no Senhor. A fé deve ser este elemento que enriquece a nossa esperança, que vai para além do lógico, que vai para além do óbvio, que vai para além do racional. Muitas vezes dissemos que, e é a base das Escrituras, não edificamos desculpem o pleonasmo, um edifício sem antes sabermos com que material havemos de edificar. Isto é verdade. Também não somos nécios a ponto de partir para um desafio quando sabemos que não temos condições para vencer. Mas este não deve ser o limite, não deve ser o pressuposto pelo qual toda a nossa vida deve ser guiada. A nossa fé deve ir para além do óbvio. Muitas vezes partimos para a batalha da luta, ou batalha da vida, a nossa batalha renhida e constante, mesmo sabendo que estamos enfraquecidos. Mas a fé é importantíssima para a nossa vida. Ela alimenta a nossa esperança. Com a fé, nós acreditamos num amanhã melhor, mesmo que passemos por situações dificílimas da vida. A história lida no contexto do Evangelho segundo São Mateus, esse texto sugerido para o dia de hoje, mostra-nos como a fé operou um grande milagre na vida e na família deste centurião, que foi ter com Jesus. Vamos ver algumas lições que podemos ter no nosso conhecimento prático com esta história do centurião. A primeira lição que podemos ter é da humildade. Centurião de uma cidade movimentada como Cafarnaum é um homem de estatura social elevada, mas ele baixou ao nível de ir ter com Jesus, que apesar de operar milagres, Jesus já era tido como um alvo a bater pelos judeus, pela sua mensagem que muitas vezes feria os interesses do judaísmo e os interesses, sobretudo, de algumas classes dentro da religião judaica, sobretudo os fariseus e os saduceus, que eram uma elite importante dentro desta religião. O centurião baixou, perceba-se o que estamos a dizer, era alguém socialmente elevado. Jesus era alguém que se fez humilde, aceitou baixar a condição humana de tal maneira a andar com os seus discípulos pregando o Evangelho a pé. Segundo, é de que precisamos na nossa vida ter Deus. Podemos ter os melhores hospitais, os melhores medicamentos, a melhor assistência médica e medicamentosa. No entanto, precisamos também de Deus, ou essencialmente termos Deus. O centurião estava na condição de ter acesso aos melhores hospitais daquele tempo, mas ele sabia que faltava-lhe alguma coisa. Os hospitais são tão importantes para o cuidado dos nossos doentes, para administrar a cura. No entanto, se houver uma combinação com a nossa fé em Deus, o processo da cura torna-se muito mais célere. E o centurião teve esta percepção de que, mesmo tendo acesso aos hospitais, faltava-lhe uma mensagem que viesse do Senhor, que ordena a cura, até por intermédio de uma palavra. A terceira lição que podemos subtrair desse texto é de que precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores. Jesus disse: eu irei à sua casa para curar o seu servo. Mas o centurião não se achou digno de receber o Senhor em sua casa.
não nos achemos dignos, os cristãos mais importantes, os cristãos que sabem tudo, os cristãos que podem tudo. Temos que reconhecer a nossa condição de pecadores. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Isto foi reconhecido pelo centurião. Uma outra lição importante que fica nesta história é de que Jesus salva até ordenando. Ou seja, os irmãos devem se lembrar no dia em que Jesus convidou seus discípulos a passarem para outra banda do lago e ao longo da travessia fez-se um grande temporal. Os discípulos entraram em pânico e, tendo despertado Jesus, Jesus ordenou aos ventos para que se acalmassem e fez-se bonança em alto mar. Basta uma palavra do Senhor para que tudo se acalme. Basta que leamos a Santa Bíblia para que as nossas ansiedades sejam elevadas a um nível normal, a um nível que a nossa vida precisa, não aos níveis tão altos a ponto de deixarmos de confiar em Deus, a nossa âncora segura. Com o centurião ainda aprendemos o sentido de autoridade. O centurião pediu a Jesus que curasse o seu servo. Entendia claramente o significado da autoridade. Ele compreendia que, da mesma forma como tinha autoridade sobre os soldados que lhe eram subalternos, Jesus tinha autoridade sobre as doenças. Quando o líder tem autoridade, suas palavras têm um certo peso. Qual é o peso que tem a sua palavra diante das pessoas próximas de ti? A tua palavra é levada em consideração ou as pessoas não valorizam o que dizes? Será que és alguém que promete e cumpre ou simplesmente alguém que faz promessas e jamais cumpre? É uma questão para reflexão. Com o centurião também aprendemos o significado prático da palavra amor. O amor que este centurião demonstrou pelo seu criado é um profundo amor. A pergunta é: será que todos nós temos este amor para com as pessoas que nos são subalternas? Como é que nós tratamos nossos empregados em casa? Como é que nós tratamos os nossos colegas que nos são inferiores no local do serviço? Será que teríamos a mesma força, a mesma motivação de baixarmos-nos ao nível de ir ter com Jesus para pedir cura sobre o nosso criado enfermo em sua casa ou em nossa casa? É uma questão para reflexão. E por último, com o centurião aprendemos que os nossos bons atos serão sempre lembrados. A atitude do centurião está sendo lembrada hoje, tem sido lembrada ao longo da história e haverá de ser lembrada enquanto existir vida humana sobre a face da terra. Por isso, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos se não houvermos desfalecido. Meus amados no Senhor, avante, avante, ó crente, soldados de Jesus. Ergamos a estandarte do Senhor e anunciemos a sua palavra. Não enfraquecemos por qualquer vendaval sobre a face da terra. Mantenhamos a nossa fé firmada no Senhor Jesus Cristo, porque é das lutas mais renhidas que advêm as vitórias mais saborosas. Que o Senhor da eterna graça nos abençoe e nos conceda um santo domingo. Amém. Prezados irmãos, vamos reafirmar a nossa fé recitando o credo apostólico. Uma fé que vai além do óbvio. Uma fé capaz de ver coisas lá mesmo onde os nossos olhos e a nossa mente não é capaz de enxergar. Uma fé que nos garante que existe uma mansão celestial onde havemos de habitar um dia com todos os santos que nos precederam. Uma fé que nos garanta uma contínua presença de Deus na nossa marcha enquanto peregrinos. Uma fé de que Deus está conosco pela ação do Espírito Santo. Recitemos o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos entoar o hino 300 em português, dando assim encerramento ao nosso programa de culto. O hino 300 em português. Inclinemo-nos em oração, prezados irmãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a santa comunhão do Espírito Santo Consolador encontre morada em vossas vidas, desde hoje para todo sempre.